Meu nome é Deana. Tenho 34 anos e pareço uma gerente de depósito comum. A maioria das pessoas me subestima, principalmente minha família. No último dia de ação de graças, meu irmão Daniel se inclinou sobre a mesa, com uma taça de vinho na mão. Você é pobre demais para ser sócia, riu ele, olhando para minha roupa simples. O primo Jason assentiu em concordância. Continue com seu trabalho no depósito, acrescentou com um sorriso irônico. Continuei comendo meu peru em silêncio, escondendo um sorrisinho. Na manhã seguinte, liguei para meu gerente de portfólio. Saque todos os 25 milhões da startup de tecnologia do Daniel, instruí calmamente. Antes de contar como me tornei acionista majoritária da empresa do meu irmão sem que ele tivesse ideia, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e inscreva-se se você acredita em karma. Cresci em um subúrbio de classe média nos arredores de Boston, onde todas as casas eram parecidas, mas as famílias dentro delas eram únicas. A nossa era definida por uma regra tácita: Daniel vinha em primeiro lugar. 3 anos mais velho que eu, ele foi o menino de ouro desde o momento em que trouxe para casa seu primeiro boletim perfeito no ensino fundamental. Nossos pais, Thomas e Marie, nunca disseram explicitamente que o favoreciam, mas suas ações diziam muito. Quando Daniel queria equipamentos de beisebol, ele comprava o conjunto premium. Quando eu precisava de materiais de arte para a escola, recebia o pacote básico da loja de descontos. Esse padrão continuou durante toda a nossa infância. Daniel se destacava em tudo que fazia: acadêmicos, esportes, vida social. No ensino médio, ele era presidente de turma, capitão do time de beisebol e mantinha uma média de 4,0. Todos na nossa vizinhança sabiam quem era Daniel Maurice e esperavam grandes coisas dele. Enquanto isso, desenvolvi uma personalidade mais quieta e analítica. Eu não era infeliz, apenas diferente. Enquanto Daniel era barulhento e carismático, eu era atencioso e observador. Eu gostava de matemática e de ler revistas de negócios, não exatamente os hobbies que me tornavam popular no ensino médio. Quando chegou a hora de me inscrever na faculdade, nossos pais reorganizaram a casa para mandar Daniel para uma universidade da Ivy League. Sua admissão na Cornell foi comemorada com uma festa na vizinhança. Quando chegou a minha vez, 2 anos depois, a conversa foi diferente. Não temos condições de pagar outra universidade particular, explicou meu pai. A faculdade comunitária tem um bom programa de transferência. Não discuti. Em vez disso, consegui um emprego em um depósito local aos 18 anos, trabalhando à noite e nos fins de semana, enquanto frequentava a faculdade comunitária durante o dia. Não era um trabalho glamouroso. Comecei no departamento de expedição, embalando caixas e carregando caminhões, mas pagava o suficiente para complementar minha educação. Enquanto outros alunos reclamavam das aulas matinais, eu era grato por elas. Meu turno no depósito começava às 16 horas e frequentemente ia até meia-noite. Dormir se tornou um luxo, mas eu conseguia manter uma média de 3,8, apesar da minha agenda. Aos 20 anos, eu tinha economizado o suficiente para me transferir para a Universidade Estadual, onde me formei em finanças com especialização em administração de empresas. Continuei trabalhando no depósito, sendo promovido a coordenador de estoque. Os gerentes apreciaram minha capacidade de otimizar sistemas e reduzir ineficiências. Meu interesse por finanças não foi aleatório. Quando eu tinha 16 anos, minha avó Ellie me deu uma assinatura do Wall Street Journal de aniversário. A maioria dos adolescentes teria ficado decepcionada, mas eu fiquei fascinada. Comecei a acompanhar as tendências do mercado, aprendendo sobre estratégias de investimento e estudando investidores de sucesso. A avó Ellen era a única pessoa da família que parecia reconhecer meu potencial. Ela não tinha feito faculdade, mas conseguiu economizar e investir com sabedoria ao longo da vida com um salário de professora. Lembre-se, Deana, ela me disse certa vez, a verdadeira riqueza é construída silenciosamente. Aqueles que falam sobre dinheiro raramente têm tanto quanto dizem ter. Com os pequenos salários do meu trabalho no depósito, comecei a investir aos 21 anos. Minha primeira compra foram 2 ações da Amazon a $200 cada, uma parcela significativa das minhas economias na época. Meus pais achavam que eu estava desperdiçando dinheiro que poderia ser gasto em livros didáticos ou aluguel. Ao longo desses anos, meu primo Jason se tornou uma presença cada vez mais irritante na dinâmica familiar. 2 anos mais novo que Daniel, ele venerava o chão que meu irmão pisava.
Jason vinha do lado materno da família. E embora não tivesse nenhum dos talentos ou inteligência naturais de Daniel, compensava com lealdade inabalável e disposição para fazer tudo o que Daniel sugerisse. Jason nunca perdia a oportunidade de me lembrar do meu lugar na hierarquia familiar. Quando eu mencionava um conceito de negócio, ele olhava para mim com desdém e revirava os olhos. Deixe as grandes ideias para o Daniel e se limite a escanear códigos de barras, dizia. Nossos jantares de ação de graças em família se tornaram previsíveis. Daniel chegava por último, geralmente acompanhado de uma acompanhante atraente, fazendo uma entrada triunfal. Ele dominava a conversa com histórias de suas conquistas e planos. Meus pais sorriam de orgulho, fazendo perguntas detalhadas sobre a vida dele, enquanto Jason concordava entusiasticamente com tudo que Daniel dizia. Quando a conversa finalmente se voltou para mim, foi breve e superficial. Como está o depósito, Deanna? Ainda trabalhando lá? Alguma promoção? Minhas respostas foram recebidas com acenos educados antes que alguém rapidamente mudasse de assunto e voltasse às últimas aventuras de Daniel. Nunca corrigi suas suposições sobre a minha vida. Algo em mim, talvez orgulho ou pensamento estratégico, preferia deixá-los acreditar no que quisessem. A verdade era mais complicada. E, com o passar dos anos, a distância entre a percepção deles e a minha realidade aumentou. Aos 25 anos, concluí minha graduação com honras. Apesar do meu horário de trabalho em tempo integral, o depósito me promoveu a gerente de operações, reconhecendo minha capacidade de aumentar a eficiência e reduzir custos. Meu salário aumentou significativamente, mas minha família ainda o via como um beco sem saída, sem entender que eu estava adquirindo experiência valiosa em gestão da cadeia de suprimentos, liderança de equipes e operações comerciais. O que eles definitivamente não sabiam era que, a essa altura, minha carteira de investimentos havia crescido para mais de US$100.000 por meio de uma seleção cuidadosa de ações e crescimento composto. Eu havia expandido além da Amazon para incluir outras empresas de tecnologia, fundos de índice e meu primeiro pequeno investimento imobiliário, um apartamento retomado que comprei e aluguei. Daniel, por sua vez, se formou na Cornell e imediatamente conseguiu um emprego em uma prestigiosa empresa de marketing. Nossos pais deram outra festa para ele, convidando todos que conheciam para celebrar seu sucesso. Eu fui, levei uma garrafa de vinho que eu mal podia pagar e ouvi brinde após brinde sobre seu futuro brilhante. Ninguém perguntou sobre minha formatura na Universidade Estadual, 6 meses antes. Eu não tinha me dado ao trabalho de mencionar. Minha jornada financeira acelerou de verdade quando eu tinha 27 anos, após o falecimento da minha avó, Ellen. Ela me deixou $5.000. Não era uma fortuna, de forma alguma, mas o bilhete que acompanhava significava tudo para mim, Deanna, que entende o verdadeiro valor da paciência e do crescimento silencioso. Invista com sabedoria. Essas palavras se tornaram meu mantra. Em vez de gastar a herança em algo prático, decidi honrar a fé que ela tinha em mim, fazendo-a crescer. Isso foi em 2018, justamente quando o mercado de criptomoedas estava ganhando atenção generalizada. Após uma pesquisa cuidadosa, aloquei 20% da herança ao Bitcoin quando este estava sendo negociado em torno de $6.000. O restante foi para uma carteira cuidadosamente selecionada de ações que eu acreditava terem potencial de longo prazo, mais ações da Amazon, Apple, Microsoft e uma pequena empresa de biotecnologia que estava desenvolvendo tratamentos inovadores contra o câncer. Minha estratégia era simples: identificar empresas com fundamentos sólidos, liderança visionária e produtos que resolvessem problemas reais. O que tornou minha abordagem de investimento diferente foi minha perspectiva única do depósito. Trabalhar com logística me proporcionou insights sobre as tendências da cadeia de suprimentos antes que elas se tornassem óbvias para os analistas de mercado. Eu conseguia ver quais empresas estavam enviando mais produtos, quais estavam implementando soluções logísticas inovadoras e quais estavam com dificuldades de atendimento. Aos 29 anos, meu portfólio havia crescido para pouco mais de $300.000. O investimento em Bitcoin mais que triplicou e minhas seleções de ações estavam com desempenho bem acima da média do mercado. Reinvesti todos os dividendos e continuei vivendo modestamente, ainda no mesmo apartamento de um quarto que alugava desde a faculdade. Foi nessa época que conheci Martin Feldman, um executivo de expedição cuja empresa era uma grande cliente do nosso armazém. Durante uma de suas inspeções nas instalações, conversamos sobre otimização de estoque. Ele ficou impressionado com os sistemas que eu havia implementado e me convidou para almoçar e discutir mais sobre eles.
Aquele almoço mudou minha vida. Depois de ouvir sobre minha experiência em finanças e meus interesses em investimentos, Marty me apresentou a vários de seus contatos no mundo do capital de risco. Uma delas, Amanda Urai, ficou particularmente intrigada com minha abordagem analítica para investimentos. Gostaria de ver meu portfólio pessoal? Perguntei a ela durante nosso primeiro encontro. Ela concordou, provavelmente esperando um esforço de iniciante. Em vez disso, apresentei uma planilha detalhada dos meus investimentos, completa com pontos de entrada, taxas de crescimento projetadas e avaliações de risco. Amanda ficou em silêncio por um minuto inteiro após analisá-la. Você não deveria estar gerenciando um depósito, disse ela finalmente. Você deveria estar gerenciando dinheiro. Amanda se tornou minha mentora e, eventualmente, minha gestora de portfólio, à medida que meus investimentos cresciam além da minha capacidade de administrá-los sozinha. Com a orientação dela, comecei a diversificar em áreas que eu não havia considerado anteriormente: imóveis comerciais, private equity e investimentos em startups em estágio inicial. Um investimento particularmente bem-sucedido ocorreu quando o mercado imobiliário despencou em 2020. Comprei 3 imóveis retomados em um bairro promissor por 40% abaixo do valor pré-pandemia. Em 18 meses, eles não apenas se recuperaram, como também se valorizaram mais 30%. Meus investimentos em criptomoedas, por sua vez, vivenciaram o boom volátil de 2021. Minha alocação inicial de 20% da herança da minha avó, cerca de $1.000, atingiu o pico de mais de $60.000. Vendi metade naquele momento, reinvestindo o dinheiro em ativos mais estáveis. Durante todo esse crescimento, mantive meu cargo no armazém, agora como diretor sênior de operações, supervisionando 3 instalações. O cargo proporcionava estabilidade, plano de saúde e insights contínuos sobre as tendências do mercado. Mais importante ainda, manteve inalterada a percepção que minha família tinha de mim, o que eu considerava cada vez mais valioso. Aos 32 anos, meu portfólio havia ultrapassado a marca dos $10 milhões. Amanda ligou para me parabenizar. Você sabe que agora está entre 1% mais rico deste país? Ela perguntou. Sei sim, respondi. Mas ninguém mais precisa saber disso. Minha decisão de manter meu patrimônio privado não se resumia a provar algo à minha família. Eu havia testemunhado como o dinheiro transformava as pessoas, como alterava relacionamentos e criava expectativas. Eu valorizava meu anonimato e a clareza que ele trazia às minhas interações. As pessoas me tratavam com base em quem eu era, não no meu valor. No entanto, fiz uma mudança significativa no meu estilo de vida. Comprei uma casa modesta de 3 quartos em um bairro agradável. Nada chamativo, mas confortável e minha. Contei à minha família que havia me qualificado para um programa de compra de imóvel pela primeira vez e eles acreditaram, sem nunca questionar como um gerente de depósito conseguia comprar uma casa de $300.000. Nos círculos de investimento, eu estava desenvolvendo uma reputação diferente. Amanda me apresentou a sua rede de clientes de alto patrimônio líquido e eu ocasionalmente participava de suas discussões sobre investimentos. Eles respeitavam meus insights, especialmente em relação à logística da cadeia de suprimentos e às tendências do varejo. Vários obtiveram lucros significativos seguindo minhas recomendações sobre ações de e-commerce durante a pandemia. Aos 33 anos, minha carteira havia atingido $25 milhões por meio de uma combinação de crescimento do mercado, dividendos reinvestidos e vários investimentos em private equity que tiveram um desempenho excepcional. Eu havia desenvolvido uma abordagem disciplinada à gestão de patrimônio, vivendo com meu salário de depósito, reinvestindo toda a renda dos investimentos e mantendo um perfil discreto. Enquanto isso, minha família continuava a me ver como a irmã com baixo desempenho que nunca encontrou seu caminho. Nas festas de fim de ano, Daniel chegava em seu carro de luxo, vestindo roupas de grife, enquanto eu dirigia meu prático sedã e me vestia com roupas de qualidade, mas discretas. Ninguém suspeitava que meu patrimônio líquido fosse provavelmente várias vezes maior que a renda dele. Esse contraste entre percepção e realidade poderia parecer o prenúncio de uma revelação dramática. Um momento em que eu finalmente mostraria a todos o quanto estavam errados. Mas esse não era meu objetivo. Eu encontrava certa liberdade em ser subestimada, construindo algo substancial sem validação ou pressão externa. Isto é, até meu irmão decidir abrir sua própria empresa e tudo mudar.
5 anos atrás, Daniel anunciou na mesa de jantar de Natal que estava deixando seu cargo de executivo de marketing para fundar uma startup de tecnologia. A reação da família foi previsível: entusiasmo, admiração e apoio imediato. Tenho uma ideia revolucionária que transformará a forma como as empresas gerenciam o relacionamento com os clientes, declarou ele, girando seu vinho dramaticamente. Sua então namorada olhou com adoração, enquanto Jason praticamente pulava na cadeira de entusiasmo. Meus pais, agora na casa dos 60 e pensando na aposentadoria, me surpreenderam com a próxima declaração. Acreditamos tanto em você, filho, disse meu pai, que vamos te ajudar a começar. Decidimos fazer um empréstimo com garantia imobiliária para investir na sua empresa. Quase engasguei com a sobremesa. Eles estavam colocando a segurança da aposentadoria em risco pelo empreendimento do Daniel. Quando tentei sugerir cautela, todos na mesa me olharam como se eu tivesse sugerido cancelar o Natal. Mamãe e papai contribuíram com $150.000 para a startup de Daniel, a Nexus Technologies. Era quase todo o capital disponível, mas Daniel garantiu que eles teriam um retorno de 10 vezes maior em 5 anos. Nos primeiros meses, ouvimos atualizações constantes sobre o progresso da empresa. Daniel alugou um espaço de escritório premium no Distrito de Inovação de Boston, contratou uma equipe de desenvolvedores e começou a trabalhar em sua plataforma. Pelo que pude perceber por meio de suas descrições vagas, o produto era um sistema de gestão de relacionamento com o cliente com recursos integrados de inteligência artificial. Apesar das minhas preocupações com o investimento dos meus pais, eu tinha uma curiosidade genuína sobre o negócio. Em reuniões familiares, eu fazia perguntas específicas sobre a tecnologia, estratégia de mercado e projeções financeiras. Daniel normalmente respondia com declarações grandiosas e jargões do setor. Estamos revolucionando todo o paradigma do CRM com a integração de inteligência artificial de última geração, dizia ele, sem explicar o que isso realmente significava. Jason, que de alguma forma se tornará consultor de negócios de Daniel, apesar de ter apenas um diploma em artes liberais e nenhuma experiência em negócios, concordava vigorosamente. Vai ser maior que a Salesforce, acrescentava. O que me preocupava era que, apesar do investimento inicial significativo, o estilo de vida de Daniel se tornava cada vez mais luxuoso. Ele comprou um apartamento de luxo no centro de Boston, alugou um carro esportivo alemão e frequentemente postava fotos de restaurantes e casas noturnas exclusivas nas redes sociais. Esse não era o comportamento de um empreendedor iniciante que administrava cuidadosamente o capital dos investidores. Cerca de um ano depois do início do empreendimento, ouvi minha mãe falando ao telefone com Daniel, com a voz carregada de preocupação. Ela e meu pai esperavam algumas atualizações sobre o investimento, mas Daniel se mostrou evasivo. Após a ligação, perguntei gentilmente se estava tudo bem. O Daniel está apenas passando por alguns problemas de crescimento com o negócio, disse ela, na defensiva. Todas as startups passam. Ele precisa de um pouco mais de tempo. Por meio do meu cargo em depósito, eu tinha conexões com várias empresas que poderiam se beneficiar do produto do Daniel, se ele fosse tão revolucionário quanto ele alegava. Ofereci-me para apresentá-los. Obrigada, mas estamos mirando em clientes corporativos, não em depósitos, ele dispensou. Além disso, o Jason está cuidando da nossa estratégia de desenvolvimento de negócios. Apesar desses sinais de alerta, reconheci que a empresa de Daniel poderia realmente ter potencial. Por meio de alguns contatos no setor, descobri que sua equipe de desenvolvimento havia criado algoritmos inovadores para análise preditiva do comportamento do cliente. A tecnologia principal era promissora, mesmo que a estratégia de negócios parecesse falha. Nessa época, Daniel começou a buscar novos investidores. Seu capital inicial estava se esgotando e o desenvolvimento do produto estava demorando mais do que o previsto. Ele organizou eventos de pitch para investidores, nos quais apresentava projeções ambiciosas e vídeos de demonstração de protótipos que ainda não estavam totalmente funcionais. Participei de um desses eventos incógnito, sentado no fundo da sala. Suas habilidades de apresentação eram impressionantes. Ele sempre fora carismático, mas notei a lacuna entre o que prometia e o que a empresa realmente havia alcançado. O mais preocupante era seu cronograma de lucratividade, que parecia extremamente otimista, considerando os desafios de desenvolvimento. Depois de um trimestre particularmente difícil, em que Daniel não conseguiu novos investimentos, ele me ligou de surpresa para pedir um empréstimo.
Apenas 10 mil para cobrir alguns custos de desenvolvimento, explicou. A próxima rodada de financiamento está quase garantida. Mas temos esse problema temporário de fluxo de caixa. Onde estão os lucros do investimento inicial? Perguntei. Reinvestidos em crescimento, obviamente, respondeu ele, impaciente. É assim que startups funcionam, Deanna. Não que você entenda do depósito. Recusei-me a emprestar-lhe o dinheiro diretamente, sugerindo que ele ajustasse seu modelo de negócio se estivesse enfrentando problemas de fluxo de caixa. Ele desligou com raiva e, na reunião familiar seguinte, fez vários comentários maldosos sobre pessoas que não entendiam os negócios modernos. O que Daniel não sabia era que eu havia começado a pesquisar a fundo sua empresa. Por meio de Amanda, minha gestora de portfólio, obtive acesso a análises do setor e relatórios de mercado. A Nexus Technologies havia registrado sua estrutura corporativa como uma empresa de capital fechado com vários acionistas iniciais, entre eles meus pais, que receberam $150 mil para comprar uma participação de 5%. O estatuto da empresa, disponível publicamente nos registros comerciais estaduais, revelou que Daniel detinha 60%, com os 35% restantes distribuídos entre os primeiros funcionários e alguns investidores anjo. A empresa havia sido avaliada inicialmente em $3 milhões, um valor otimista considerando seu status pré-receita. Após 3 anos de operação, a Nexus Technologies havia desenvolvido um produto funcional e conquistado alguns pequenos clientes, mas não estava nem perto do domínio de mercado que Daniel havia projetado. O valuation inicial parecia inflado e a empresa lutava para atrair um segundo financiamento. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Trabalhando com Amanda e usando uma holding que não conseguia me identificar, comecei discretamente a comprar ações dos investidores iniciais que estavam perdendo a confiança no empreendimento. Ao longo de um ano, minha holding, a Summit Investments, adquiriu 20% da Nexus Technologies por meio dessas compras no mercado secundário. Os vendedores ficaram felizes em recuperar até mesmo parte do investimento, e Daniel estava preocupado demais em manter o negócio funcionando para notar a consolidação da propriedade. Durante esse período, Daniel continuou seu padrão de menosprezar minha carreira e situação financeira. Em um churrasco de família no dia da independência, ele perguntou se eu ainda estava naquele armazém, como se não conseguisse se lembrar onde eu trabalhava. Quando confirmei que sim, ele balançou a cabeça com exagerada simpatia. Sabe, eu provavelmente poderia te encontrar algo para começar na área administrativa da Nexus, ofereceu ele, condescendente. O salário seria melhor do que o de caixas de mudança. Agradeci, mas recusei, dizendo, eu estava confortável onde estava. Como quiser, ele deu de ombros antes de começar a fazer um relato detalhado da suposta trajetória de crescimento de sua empresa e do financiamento da série a que estava chegando. A realidade, que eu sabia por meio de minha pesquisa, era que a Nexus Technologies estava com os pés no chão. Eles haviam queimado quase todo o seu capital. Os investidores restantes estavam ficando impacientes e o produto, embora tecnicamente sólido, lutava para encontrar seu nicho de mercado em um campo saturado de soluções de CRM estabelecidas. Em conversas particulares, meus pais começaram a expressar preocupação com o investimento. Eles esperavam ver algum retorno àquela altura, ou pelo menos atualizações regulares sobre o progresso da empresa. Em vez disso, Daniel dava garantias vagas e esporádicas de que tudo estava indo conforme o planejado. É um jogo longo, pai. Diga a eles que Jeff Bezos não deu lucro por anos. Você sabe o que eles não sabiam e o que o próprio Daniel provavelmente não compreendia completamente era o quão precária a posição da empresa havia se tornado. Sem novos investimentos significativos, a Nexus Technologies não conseguiria cumprir suas obrigações trimestrais seguintes. Eles precisavam de pelo menos $5 milhões para se manterem à tona e financiar o esforço de marketing necessário para conquistar novos clientes. À medida que o dia de ação de graças se aproximava, eu sabia que Daniel usaria a reunião familiar como mais uma oportunidade para projetar sucesso e talvez até pressionar meus pais por investimentos adicionais. Mal sabia ele que eventos já estavam em andamento que alterariam drasticamente o futuro da empresa e nossa dinâmica familiar para sempre. O dia de ação de graças sempre foi o feriado mais importante da nossa família. Minha mãe passa dias preparando, seguindo receitas passadas de geração em geração, enquanto meu pai cuida da seleção de vinhos com a seriedade de um sommelier. Neste dia de ação de graças em particular, eles se superaram.
A sala de jantar de sua casa em estilo colonial estava impecavelmente decorada com centros de mesa com tema outonal, porcelana fina que só aparecia em ocasiões especiais e o brilho suave de velas. O aroma de peru assado, recheio de sálvia e tortas de abóbora enchia a casa, criando aquela inconfundível atmosfera festiva. Cheguei cedo para ajudar nos preparativos, vestindo um suéter bordô simples e calça jeans escura. Minha mãe me recebeu com um abraço distraído, com a atenção claramente voltada para o tempo de preparo dos pratos. Meu pai estava na sala arrumando garrafas de vinho e conversando com meu tio Robert e minha tia Patrícia, que tinham vindo de Connecticut. Às 16 horas, a casa estava cheia de familiares, avós, tias, tios, primos, incluindo Jason, que chegou ostentando um relógio caro e roupas de grife que pareciam inadequadas para um jantar em família. Ele imediatamente perguntou onde Daniel estava, como se sua chegada fosse apenas um prelúdio para o evento principal. O Daniel está um pouco atrasado, explicou minha mãe, checando o celular para ver se havia novidades. Ele veio direto de uma reunião importante com investidores. Jason assentiu, compreensivo. Aqueles caras do Vale do Silício estão muito interessados no que ele está construindo. Uma tecnologia revolucionária. Mordi a língua, sabendo que a empresa do Daniel não estava nem perto de atrair a atenção do Vale do Silício. Em vez disso, me ocupei ajudando meus primos mais novos a arrumar a mesa das crianças e conversando com minha tia sobre sua recente viagem à Flórida. Quando Daniel finalmente chegou, foi com seu talento típico para entradas dramáticas. Ele rompeu pela porta às 4h30, desculpando-se em voz alta pelo atraso, ao mesmo tempo em que sugeria que era devido à sua indispensabilidade no mundo dos negócios. A ligação internacional demorou muito, anunciou para a sala. Quando Singapura quer falar, não se deve apressar o telefone. Ele vestia um terno sob medida que provavelmente custou mais do que eu gastava com roupas em um ano, embora eu pudesse ter comprado 10 ternos daqueles sem perceber o gasto. A família se aproximou dele imediatamente, e meus pais ficaram radiantes de orgulho quando ele aceitou uma taça de vinho e começou a prestigiar a família na sala de estar. O jantar foi servido às 17 horas, e todos nos sentamos ao redor da mesa de jantar estendida. Daniel sentou-se à direita do meu pai, a posição de honra, enquanto eu fiquei entre minha tia Patrícia e o filho de 7 anos da minha prima Melissa, que estava mais interessado em seu Nintendo Switch do que em conversar. A refeição começou de forma bastante agradável, com meu pai fazendo um brinde sincero à família e à gratidão. A conversa fluiu naturalmente entre mordidas no peru perfeitamente assado e no purê de batatas cremoso. Minha mãe recebeu elogios merecidos por sua culinária e, por um tempo, pareceu uma ação de graças familiar normal. Então, quando o prato principal estava terminando, Daniel pigarreou daquele jeito peculiar que sinalizava que ele tinha um anúncio a fazer. A mesa silenciou todos os olhares, que se voltaram para ele com expectativa. Queria compartilhar algumas novidades empolgantes com a família antes que cheguem a imprensa especializada, começou ele, aprumando a postura. A Nexus está entrando em uma grande fase de expansão. Estamos expandindo nossas operações, aprimorando nossos recursos de inteligência artificial e nos preparando para dominar o mercado de CRM empresarial. Meus pais trocaram olhares orgulhosos enquanto Daniel continuava. Para facilitar esse crescimento, estamos trazendo um parceiro comercial estratégico, alguém com perspicácia financeira e conexões no setor para nos levar ao próximo nível. As negociações estão em fase final. Parece ótimo, filho, disse meu pai. É um daqueles investidores de Singapura que você mencionou? Daniel acenou com a mão, dispensando, entre outros, temos interesse de várias direções. É só uma questão de selecionar o parceiro certo que compartilhe nossa visão. Algo em seu tom me fez suspeitar que ele estava exagerando o interesse. Pela minha pesquisa, eu sabia que a Nexus estava com dificuldades para atrair novos investimentos, e não para receber múltiplas ofertas. O que exatamente você procura em um sócio? Perguntei inocentemente. Daniel se virou para mim com uma expressão levemente surpresa, como se tivesse esquecido que eu estava à mesa. Bem, Deanna, começou ele em tom condescendente, estamos procurando alguém com recursos de capital significativos, um conhecimento avançado do ecossistema de tecnologia e conexões consolidadas no ambiente corporativo. Ele fez uma pausa e acrescentou com uma risadinha, então, não são exatamente habilidades de gestão de armazém. Vários membros da família riram, incluindo Jason, que aproveitou a oportunidade para participar. Deanna, ele sorriu ironicamente. Continue no seu trabalho no depósito.
O mundo da tecnologia exige um nível diferente de compreensão dos negócios. Eu poderia ter apontado que minha função no depósito envolvia o gerenciamento de tecnologias complexas de cadeia de suprimentos e um orçamento anual multimilionário. Poderia ter mencionado que assessorava regularmente empresas da Fortune 500 sobre otimização logística. Poderia ter revelado que meu portfólio de investimentos incluía participações em vários empreendimentos de tecnologia de sucesso. Em vez disso, simplesmente perguntei: qual a porcentagem de participação que você está oferecendo a este sócio? A pergunta pareceu pegar Daniel desprevenido. Ele piscou, mas se recuperou rapidamente. São informações comerciais confidenciais, respondeu ele, secamente. Só curiosidade sobre a estrutura, eu disse, tomando um gole d'água. Se você estiver oferecendo ações, talvez eu esteja interessado em investir. Houve um momento de silêncio antes que a mesa explodisse em gargalhadas. Daniel quase engasgou com o vinho enquanto Jason me olhava como se eu tivesse sugerido que todos nós voássemos para a lua para a sobremesa. Você, Daniel finalmente conseguiu dizer, limpando a boca com um guardanapo. Quer investir em uma empresa de tecnologia? Tenho algumas economias, respondi calmamente. E acredito em sustentar a família. Daniel trocou olhares com Jason, ambos mal conseguindo conter a diversão. Deanna, disse Daniel num tom que se usaria com uma criança. Estamos falando de um capital sério. Milhões, não os poucos milhares que você pode ter guardado do seu salário de depósito. Jason assentiu. Você é pobre demais para ser sócio, afirmou sem rodeios. Isso é coisa de gente grande. Minha mãe, talvez sentindo que a conversa estava tomando um rumo desconfortável, tentou intervir. Quem quer torta de abóbora? Perguntou ela, animada. Eu já fiz chantilly. Mas Daniel não tinha terminado. Na verdade, continuou ele, dirigindo-se a toda a mesa, este é um exemplo perfeito da diferença entre visionários e, bem, pessoas comuns. Ele gesticulou em minha direção. Alguns de nós pensam pequeno, um emprego estável, uma casa modesta, talvez 2 semanas de férias por ano, e isso é bom para algumas pessoas. Então ele bateu no próprio peito. Mas outros enxergam o panorama geral. Nós assumimos riscos. Criamos valor. Mudamos o mundo. E sim, colhemos as recompensas que vêm com essa visão. A condescendência em sua voz era palpável. Senti meu rosto corar, não de vergonha, mas de uma raiva crescente que eu raramente me permitia sentir. Mesmo assim, mantive a compostura, continuando a comer em silêncio enquanto a conversa mudava para a sobremesa. Enquanto minha mãe servia a torta, meu celular vibrou no bolso. Pedi licença para me levantar da mesa e fui até o corredor para verificar a mensagem. Era da Amanda, minha gestora de portfólio. Atualização urgente sobre a Nexus Technologies. Eles estão buscando financiamento emergencial. A avaliação caiu significativamente. Me ligue o mais rápido possível. Respirei fundo processando a informação. Então, a conversa do Daniel sobre expansão e múltiplos investidores era completamente inventada. A empresa estava em crise, buscando desesperadamente capital para se manter. Voltando à mesa, observei Daniel com novos olhos enquanto ele contava à família a história sobre suas proezas nos negócios e planos para o futuro. Por trás do sorriso confiante e dos gestos expansivos, eu agora conseguia ver a tensão, o leve desespero em seus olhos. Por um momento, senti uma pontada de compaixão. Apesar de tudo, ele ainda era meu irmão. Mas então, lembrei-me das palavras dele minutos antes. Você é pobre demais para ser sócio. E algo se endureceu dentro de mim. Quando o jantar terminou e os familiares se dispersaram para a sala de estar para tomar café e drinks, continuei à mesa, terminando minha torta lenta e metodicamente. Eu não estava mais ouvindo as conversas ao meu redor. Em vez disso, estava formulando um plano, que mudaria tudo. Mais tarde naquela noite, enquanto me preparava para sair, Daniel me parou na porta. Sua expressão havia se suavizado um pouco, talvez devido às várias taças de vinho que havia consumido. Ei, sem ressentimentos por mais cedo, certo? Disse ele, dando um tapinha no meu ombro. Negócios são negócios. Todos nós temos nossos caminhos. Sorri educadamente. Claro. Sem ressentimentos.
Ótimo, ele assentiu, aparentemente aliviado. Feliz Dia de Ação de Graças, mana. Feliz Dia de Ação de Graças, Daniel, respondi. Tenho a sensação de que o ano que vem será muito diferente. Ele riu, presumindo que eu estava fazendo uma piada autodepreciativa sobre minhas próprias circunstâncias. Enquanto dirigia para casa naquela noite, tomei minha decisão. A manhã seguinte marcaria o início de um novo capítulo para Daniel e para mim, embora apenas um de nós soubesse que isso aconteceria. A manhã seguinte ao Dia de Ação de Graças amanheceu clara e fria em Boston. Acordei cedo, preparei uma xícara de café forte e sentei-me à mesa da cozinha, observando o nascer do sol pintar o céu em tons de rosa e dourado. Às 7h30, eu sabia que Amanda estaria em seu escritório. Ela sempre acordava cedo, especialmente nos dias seguintes aos feriados, quando os mercados reabriam. Liguei para o número dela. As palavras do jantar da noite anterior ainda ecoavam em meus ouvidos. Você é pobre demais para ser sócia. Amanda atendeu no segundo toque. Estava esperando sua ligação. Recebeu minha mensagem sobre a Nexus? Recebi, respondi. Conte-me tudo. Ela explicou que a Nexus Technologies havia abordado várias empresas de investimento com uma proposta urgente de $5 milhões em troca de 20% da empresa, uma desvalorização significativa em relação às tentativas anteriores de financiamento. A empresa tinha menos de 30 dias de operação antes de não conseguir mais cumprir com a folha de pagamento e outras obrigações. Com base em suas demonstrações financeiras, eles administraram seu capital de forma significativamente ruim, continuou Amanda. O produto em si tem mérito, mas sua taxa de queima é insustentável e sua estratégia de aquisição de clientes é ineficiente. Qual é a avaliação atual deles nesta proposta? Perguntei. Eles estão pedindo 5 milhões por 20%. Então, estão avaliando a empresa em 25 milhões, respondeu ela. Mas isso é otimista, dada a situação deles. A maioria dos potenciais investidores sugere uma avaliação de 15 a 20 milhões, no máximo. Respirei fundo, tomando minha decisão final. Amanda, quero que você retire todos os 25 milhões do meu portfólio diversificado. Fique com os investimentos imobiliários e as ações Blue Chip, mas liquide todo o resto. Houve um momento de silêncio na linha. Deanna, esse é todo o seu portfólio líquido. Tem certeza disso? Certeza absoluta, confirmei. Eis o que vamos fazer. A Summit Investments já detém 20% da Nexus por meio de nossas aquisições discretas anteriores. Quero oferecer 15 milhões por uma participação adicional de 50%, elevando nossa participação total para 70%. Isso avalia a empresa em 30 milhões, observou Amanda. Bem acima do que os outros estão considerando. Eu sei, reconheci, mas quero que este acordo seja bom demais para ser recusado. Quero que seja assinado e executado antes que alguém tenha tempo de pesquisar a Summit Investments a fundo. Você está pagando demais de propósito, disse ela, com a compreensão transparecendo em sua voz. A empresa tem potencial com uma gestão adequada, expliquei. E o preço inclui algo que o dinheiro normalmente não compra. Amanda riu baixinho. Justiça, vamos chamar de correção de equívocos, respondi. Com que rapidez podemos prosseguir com isso? Posso ter a papelada pronta esta tarde e os fundos transferidos para a conta calção até segunda-feira, disse ela. Mas, Deanna, você tem certeza de que quer fazer isso? É uma concentração significativa dos seus ativos em uma empresa em dificuldades. Nunca tive tanta certeza de nada, assegurei-lhe. Marque uma reunião com nossa equipe jurídica para hoje. Quero que esta oferta seja apresentada à Nexus logo cedo na segunda-feira de manhã. Após encerrar a ligação, passei o dia trabalhando com Amanda e nossa equipe jurídica para estruturar a oferta. Criamos um termo de compromisso abrangente que descrevia os detalhes do investimento, a nova estrutura de governança corporativa e as condições do negócio. Os termos eram deliberadamente generosos para garantir uma aceitação rápida, mas incluíam cláusulas específicas que dariam à Summit Investments e, por extensão, a mim, controle total sobre as decisões estratégicas. Na manhã de segunda-feira, tudo estava pronto. Nossos representantes legais, apresentando-se como representantes do diretor anônimo da Summit Investment, solicitaram uma reunião urgente com a diretoria da Nexus Technologies. Daniel, desesperado por financiamento, concordou imediatamente.
A reunião ocorreu em uma sala de conferências de um hotel de luxo em Boston. Eu não estava presente, é claro, mas Amanda me forneceu um relato detalhado depois. Daniel havia chegado com Jason e o advogado da empresa, esperando uma negociação padrão. Em vez disso, receberam uma oferta abrangente que atendia à sua crise financeira imediata e fornecia capital para crescimento, com a condição de que fosse aceita em até 24 horas. Por que a pressa? Daniel aparentemente perguntou, desconfiado apesar da situação desesperadora. Nosso diretor tem várias oportunidades de investimento em consideração neste trimestre, explicou nosso advogado com tranquilidade. Esta oferta expira amanhã, pois precisamos alocar fundos em outro lugar, caso você não esteja interessado. A pressão do tempo, aliada ao desespero financeiro, funcionou exatamente como planejado. Após uma breve conversa em particular, Daniel e sua equipe aceitaram os termos preliminares, sujeitos a uma due diligência acelerada. Nas 48 horas seguintes, nossa equipe financeira conduziu uma análise completa dos livros contábeis, da tecnologia e dos contratos da Nexus. Os resultados confirmaram o que eu já suspeitava. A empresa possuía tecnologia inovadora e diversos relacionamentos promissores com clientes, mas vinha sendo mal administrada financeira e estrategicamente. Na manhã de quarta-feira, apenas 5 dias após o jantar de ação de graças, os acordos finais foram assinados. A Summit Investments passou a deter 70% da Nexus Technologies, com a participação de Daniel reduzida para 20%. Os 10% restantes foram divididos entre os primeiros funcionários e a participação original de 5% dos meus pais. Como parte do acordo, um novo conselho de administração seria nomeado, cabendo à Summit o direito de nomear o presidente e 3 dos 5 membros do conselho. A primeira reunião do conselho foi agendada para a segunda-feira seguinte, quando a nova estrutura de liderança seria formalizada. Durante esse turbilhão de atividades jurídicas e financeiras, Daniel tentou repetidamente descobrir mais sobre o misterioso diretor por trás da Summit Investments. Nossos representantes afirmaram que seu cliente valorizava a privacidade e que isso seria revelado no momento oportuno. Daniel se concentrou no fluxo de caixa que salvaria sua empresa e, por fim, parou de pressionar o assunto. Mantive minha rotina normal durante todo esse processo, indo trabalhar no depósito e até mesmo enviando uma mensagem de texto casual para Daniel, como foi seu fim de semana, no domingo, a qual ele respondeu com um enigmático, coisas grandes acontecendo. Te conto em breve. No fim de semana anterior à reunião do conselho, reuni-me com Amanda e nossa equipe jurídica para finalizar a estratégia para a revelação. Preparamos um plano de negócios abrangente para o futuro da Nexus, identificando ineficiências operacionais, oportunidades de marketing e prioridades de desenvolvimento de produtos. Não se tratava apenas do momento dramático da revelação. Eu queria genuinamente que a empresa tivesse sucesso. Você está nervosa? Perguntou Amanda quando concluímos nossa preparação de domingo. Não estou nervosa, respondi, considerando a pergunta. Mas estou refletindo sobre como chegamos aqui. Não era assim que eu esperava me envolver nos negócios do meu irmão. Ele não te deixou escolha, disse ela. Às vezes, as pessoas precisam aprender a respeitar da maneira mais difícil. Assenti, pensando nos anos de comentários desdenhosos e condescendência. Não se trata de vingança, esclareci. Trata-se de negócios. Daniel agarrou a pasta, folheando as páginas com crescente agitação. Isso não pode estar certo. Não tem como. Sua voz sumiu enquanto ele olhava para a documentação, a cor desaparecendo de seu rosto. Jason, que assistia àquela conversa com a boca literalmente aberta, finalmente recuperou a voz. Você, ele gaguejou, apontando para mim. Você é um investidor, mas é apenas um gerente de depósito. Sou diretor de operações de depósito, corrigiu, também sou um investidor privado de sucesso, com uma carteira avaliada em mais de 25 milhões de dólares antes de eu decidir investir na Nexus. Daniel desabou na cadeira, os documentos escorregando de seus dedos para a mesa. Isso é algum tipo de piada, disse ele, com a voz fraca. Ou um erro. Ou não é nenhum dos dois, assegurei-lhe, sentando-me à cabeceira da mesa, onde tradicionalmente se sentaria o presidente. A Summit Investments vem adquirindo ações da Nexus há mais de um ano. As transações recentes simplesmente transformaram nossa propriedade em uma participação majoritária. O diretor de tecnologia, Michael Rivera, aproximou-se da mesa com uma expressão perplexa. Então,
nossa nova dona é irmã do CEO? Assenti. Isso mesmo. E como acionista majoritário, minha primeira ação será reestruturar a equipe de liderança para garantir o sucesso da empresa a longo prazo. Daniel finalmente pareceu processar o que estava acontecendo. Seu choque deu lugar à raiva quando ele bateu a palma da mão na mesa. Você não pode fazer isso, gritou. Esta é a minha empresa. Eu a fundei. Eu a construí do nada. Na verdade, ela pode fazer exatamente isso, interrompeu Richard suavemente. Como acionista majoritária, a senhorita Maurice tem o direito legal de nomear o conselho de administração e determinar a estrutura de liderança da empresa. Daniel se virou para o advogado, com desespero nos olhos. Thomas, diga a eles que isso não vai se manter. Isso deve violar alguma regra de governança corporativa ou algo assim. O advogado, parecendo desconfortável, pigarreou. Receio que a papelada pareça estar em ordem, Daniel. Você assinou o acordo autorizando a venda das ações. Mas eu não sabia que era ela, protestou Daniel, apontando para mim em tom acusador. Ela me enganou. A Summit Investments fez uma oferta justa, acima do valor de mercado, Amanda ressaltou, não havendo fraude na transação em si. A identidade do mandante simplesmente não foi divulgada, o que é prática comum em muitas aquisições. Jason, que estava estranhamente quieto, de repente se voltou para Daniel. Você me disse que esse investimento era de um consórcio de tecnologia de Singapura. Como não investigou quem estava realmente comprando a empresa? Daniel o ignorou, concentrando sua atenção em mim. Como? Ele perguntou. Como isso é possível? Não tem como você ter esse dinheiro. Pensei em como responder, ciente de que todos na sala aguardavam minha resposta. A verdade é que, Daniel, comecei enquanto você se concentrava em parecer bem-sucedido, eu estava focado em realmente me tornar bem-sucedido. Invisto desde os 21 anos, construindo uma carteira com diversas classes de ativos. O trabalho no depósito me deu estabilidade e insights sobre tendências de mercado que a maioria dos investidores nunca vê. Ele balançou a cabeça, incrédulo, mas nós crescemos na mesma casa. Tivemos as mesmas oportunidades. Tivemos? Perguntei baixinho. Você foi para Cornell com o dinheiro dos nossos pais. Eu trabalhei em tempo integral enquanto cursava a faculdade comunitária e depois a universidade estadual. Você recebeu incentivo e apoio constantes. Disseram-me para manter minhas expectativas modestas. Daniel não teve resposta para isso. Talvez pela primeira vez na vida, ele pareceu sem palavras. Abri minha pasta e distribuí cópias de um documento a todos na mesa. Esta é a minha proposta para o futuro da Nexus Technologies, expliquei. Revisei as finanças da empresa, o roteiro de produtos e a posição de mercado. Apesar dos problemas de fluxo de caixa, acredito que a tecnologia principal tem um potencial significativo. Enquanto os outros começavam a revisar o documento, continuei, proponho as seguintes mudanças na liderança. Michael Rivera será promovido a CEO, devido ao seu profundo conhecimento do produto e da tecnologia. Daniel fará a transição para o cargo de diretor de marketing, aproveitando suas habilidades mais fortes e sendo dispensado das responsabilidades financeiras e operacionais. Daniel ergueu os olhos bruscamente. Você está me rebaixando na minha própria empresa. Colocando você em uma função onde você pode agregar mais valor, corrigi. Sua experiência em marketing e suas habilidades de lidar com o público são um trunfo para Nexus. Sua gestão financeira, no entanto, quase levou a empresa à falência. Antes que Daniel pudesse responder, virei-me para Jason. O Sr. Lawrence não atuará mais em nenhuma função consultiva para esta empresa. Jason se levantou de um salto. Você não pode me demitir. Eu nem sou funcionário. Exatamente, respondi calmamente. Você ainda não é funcionário. Os registros financeiros mostram que você vem recebendo honorários de consultoria de $15.000 mensais nos últimos 2 anos, sem entregas ou responsabilidades documentadas. Esse acordo termina hoje. Ele olhou para Daniel em busca de apoio, mas meu irmão estava olhando para a mesa, com toda a sua visão de mundo visivelmente desmoronando ao seu redor.
passei a hora seguinte delineando minha visão para a empresa, otimizando as operações, redirecionando o desenvolvimento do produto para os recursos essenciais que os clientes realmente desejavam e implementando controles financeiros responsáveis. A equipe técnica, incluindo Michael Rivera, tornou-se cada vez mais engajada ao perceber que eu entendia o produto e seu potencial melhor do que Daniel jamais havia compreendido. Ao final da reunião, o choque inicial deu lugar a uma aceitação tensa da nova realidade. Enquanto as pessoas começavam a reunir seus materiais, dirigi-me diretamente a Daniel. Preciso da sua decisão até o final da semana, disse-lhe. Você pode aceitar o cargo de CMO com seu novo pacote de remuneração e expectativas claras de desempenho, ou pode vender suas ações restantes pelo valor justo de mercado e buscar outras oportunidades. Ele me olhou com uma mistura de raiva e algo mais, talvez um respeito relutante. Por que você está fazendo isso? Perguntou baixinho. É apenas vingança por todas as vezes que eu o subestimei? Pensei cuidadosamente na pergunta antes de responder. Não se trata de vingança, Daniel. Trata-se de negócios. Você criou algo com potencial real, mas estava administrando mal. Viu uma oportunidade de salvar uma empresa viável e, ao mesmo tempo, obter retorno sobre meu investimento. Fiz uma pausa e acrescentei, e sim, talvez houvesse um elemento pessoal. Depois de anos ouvindo que eu não era bom o suficiente, inteligente o suficiente ou rico o suficiente para ter um lugar à mesa, decidi comprar a mesa. Quando a reunião terminou e as pessoas saíram, fiquei na sala de conferências observando o horizonte de Boston. Amanda ficou para trás, sentada ao meu lado em um silêncio amigável por um momento. Bem, ela finalmente disse, isso foi incrível. Foi mesmo, concordei. O que acontece agora? Perguntou ela. Virei-me da janela para encará-la. Agora construímos uma empresa de sucesso e tenho uma conversa muito esperada com meus pais. A repercussão na minha família foi imediata e intensa. Daniel ligou para os nossos pais naquele mesmo dia, apresentando uma versão dos acontecimentos que me retratava como uma sabotadora manipuladora que havia conspirado secretamente contra ele. Quando cheguei à casa deles naquela noite para contar a minha versão da história, eles já estavam profundamente aflitos. Como você pôde fazer isso com o seu irmão? Perguntou minha mãe assim que entrei. Ele construiu esta empresa do zero. Respirei fundo, lembrando-me de que eles só conheciam a perspectiva de Daniel. Mãe, pai, comecei. Há coisas sobre mim, sobre a minha vida, que vocês não sabem. Coisas que eu nunca contei. Nas 2 horas seguintes, expliquei minha trajetória financeira, os investimentos, o crescimento do meu portfólio e, por fim, minha decisão de investir na Nexus. Mostrei a eles a documentação da precária situação financeira da empresa antes da minha intervenção. Ele estava há 3 semanas de não conseguir mais pagar a folha de pagamento, expliquei gentilmente. Sua participação de 5% não teria valor algum. Meu pai, sempre mais prático que minha mãe, começou a fazer perguntas detalhadas sobre o plano de negócios e a reestruturação. Ao final da conversa, ele parecia estar assimilando a nova realidade, embora ainda visivelmente perturbado pelo conflito familiar. Por que você escondeu tudo isso de nós? Minha mãe finalmente perguntou sobre seu sucesso, seu dinheiro. Por que você não nos contou? Olhei diretamente para ela. Você teria acreditado se eu tivesse contado? Seu silêncio foi resposta suficiente. As semanas seguintes à aquisição foram desafiadoras. Daniel inicialmente ameaçou entrar com uma ação judicial, mas seus advogados o aconselharam que as transações eram juridicamente sólidas. Após 10 dias de análise, ele aceitou relutantemente o cargo de CMO, embora nossas interações profissionais permanecessem estritamente formais. Jason cortou seus honorários de consultoria, espalhou histórias negativas sobre mim entre familiares, retratando-me como uma invasora corporativa implacável que havia traído seu próprio sangue. Alguns parentes acreditaram nele, outros reservaram seu julgamento até ouvir ambos os lados. A empresa em si, no entanto, começou a prosperar sob a nova estrutura de liderança. Com uma gestão financeira adequada e uma estratégia de produtos refocada, a Nexus conquistou 2 grandes clientes no primeiro trimestre da reestruturação. Michael Rivera provou ser um excelente CEO, combinando conhecimento técnico com habilidades de liderança surpreendentemente fortes. Uma vez livre do estilo de gestão caótico de Daniel, este, por sua vez, desempenhou adequadamente sua função de marketing, quando recebeu diretrizes claras e responsabilidades.
Seu ressentimento era evidente em nossas interações limitadas. Mas mesmo ele não podia negar que a empresa estava mais forte sob o novo acordo. A verdade sobre minha situação financeira acabou se espalhando pela família, transformando a forma como meus parentes interagiam comigo. Alguns ficaram repentinamente ávidos por conselhos sobre investimentos ou empréstimos. Outros pareciam incomodados com a mudança de status percebido. Mantive meu estilo de vida modesto e continuei trabalhando no depósito, descobrindo que ainda gostava dos desafios práticos da logística e da gestão de equipes. Quanto aos meus pais, a perspectiva deles evoluiu gradualmente. Quando a Nexus conquistou seu primeiro grande cliente corporativo, 3 meses após a reestruturação, o que resultou em um artigo em uma respeitada publicação do setor, eles começaram a reconhecer que minha intervenção provavelmente havia salvado, e não destruído, seu investimento. As conversas mais difíceis ainda estavam por vir, sobre favoritos e justiça, sobre oportunidades dadas e negadas, sobre percepções e realidade. Mas, pela primeira vez, essas conversas pareciam possíveis. 6 meses após a aquisição, a Nexus Technologies realizou sua primeira reunião geral sob a nova estrutura de liderança. A apresentação dos resultados trimestrais revelou o que uma gestão adequada poderia alcançar. A receita aumentou 62%, a retenção de clientes aumentou de 70% para 92% e a empresa alcançou lucratividade pela primeira vez em seus 5 anos de história. Como presidente do conselho, participei da reunião, mas fiquei em segundo plano, permitindo que Michael Rivera e sua equipe executiva, incluindo Daniel, apresentassem os resultados aos funcionários. Michael reconheceu a transição desafiadora, mas enfatizou os resultados positivos. O que esta empresa conquistou em 6 meses é notável, disse-lhe a equipe reunida. Reorientamos nossos principais pontos fortes, eliminamos gastos desnecessários e entregamos os recursos que nossos clientes realmente precisam, em vez daqueles que achávamos impressionantes. Observei Daniel durante a apresentação e notei como ele havia mudado. Os ternos de grife permaneceram, mas a postura arrogante havia sido substituída por algo mais comedido. Quando chegou a sua vez de apresentar a estratégia de marketing, ele se mostrou focado e profissional, sem as afirmações grandiosas que caracterizavam seu estilo de liderança anterior. Após a reunião, Daniel se aproximou de mim no corredor. Era a primeira vez que ele iniciava uma conversa desde a aquisição. O cliente de Singapura está pronto para assinar, disse ele, referindo-se a um grande cliente em potencial que vinha cultivando. A equipe de compras deles aprovou a proposta. Concordei. Excelente trabalho. As modificações na estrutura de preços fizeram a diferença. Ele hesitou, mas depois admitiu. Sim, sua sugestão de simplificar os níveis e remover os complementos desnecessários tornou a decisão mais fácil para eles. Essa pequena troca profissional representou um progresso, ainda que mínimo. Daniel estava reconhecendo minha perspicácia comercial, talvez pela primeira vez. Naquele fim de semana, meus pais convidaram Daniel e eu para jantar, outra novidade desde a aquisição. O convite não mencionava outros membros da família, sugerindo que queriam abordar a situação diretamente. Cheguei à casa deles com um otimismo cauteloso. Meu pai abriu a porta e me recebeu com um abraço desajeitado, mas sincero. Sua mãe está experimentando uma receita nova, disse-lhe enquanto me levava para a sala de estar. Algo que ela encontrou online sobre jantares de reconciliação familiar. Acho que é só frango com um nome chique. Gostei da sua tentativa de humor, um sinal de que talvez pudéssemos voltar a ter uma versão normal da interação familiar. Daniel chegou 15 minutos depois, trazendo uma garrafa de vinho cara, mas sem a sua pompa habitual. Ficamos sentados na sala de estar, conversando superficialmente sobre o tempo e os times esportivos locais, até que minha mãe nos chamou para jantar. A refeição começou discretamente, com meu pai servindo o vinho e minha mãe distribuindo a comida. Depois de alguns minutos de conversa educada, mas superficial, minha mãe largou o garfo com determinação. Isso não está funcionando, declarou ela. Precisamos resolver o problema. Daniel se enrijeceu. Mãe, nós concordamos em não fazer isso. Ela o interrompeu com a mão levantada. Estou pensando nisso há meses, na nossa família, em como chegamos até aqui. Ela se virou para mim. Deanna, eu te devo um pedido de desculpas há anos, décadas. Não consegui enxergar o seu potencial. Não te dei o mesmo apoio e incentivo que dei ao Daniel. Não lutei para que você tivesse as mesmas oportunidades.
Eu não esperava esse nível de franqueza ou autoconsciência da minha mãe antes de poder responder. Ela continuou: quando você nos contou sobre seu sucesso financeiro, minha primeira reação foi de descrença. Não porque eu não achasse você capaz, mas porque não conseguia conciliar isso com a narrativa que eu havia criado sobre meus próprios filhos. Eu havia escalado Daniel como bem-sucedido e você como. Ela se esforçou para encontrar a palavra certa. A confiável, sugeri gentilmente. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Sim, a filha estável e confiável que viveria uma vida modesta e confortável. Eu a coloquei nessa caixa e nunca considerei que você pudesse ter ambições e talentos além do que eu havia imaginado para você. Meu pai estendeu a mão para pegar a dela e se dirigiu a mim diretamente. Estamos orgulhosos de você, Deanna. Não apenas pelo seu sucesso financeiro, mas pela pessoa que você se tornou. Atenciosa, estratégica e, sim, compreensiva, espero. Daniel permaneceu em silêncio durante toda essa conversa, olhando para o prato. Quando finalmente falou, sua voz estava estranhamente contida. Eu também tenho pensado muito, disse ele. Sobre a empresa, sobre a nossa família. Ele olhou para mim. Você poderia ter me demitido completamente. Poderia ter vendido os ativos da empresa e saído com lucro. Em vez disso, você me manteve e deu à empresa uma chance de prosperar. Era um bom produto com uma gestão ruim, respondi honestamente. Substituir a gestão fazia mais sentido do que descartar o produto. Ele assentiu lentamente. Foi o que o Michael disse também. Ele disse: você entendia a tecnologia melhor do que eu jamais entendi. Havia um toque do antigo ressentimento em seu tom, mas também algo novo, um reconhecimento relutante da realidade. Aprendi mais sobre negócios nos últimos 6 meses do que nos 5 anos anteriores, admitiu. Trabalhando com enquanto dirigia para casa naquela noite, refleti sobre a jornada extraordinária dos últimos anos. Da funcionária do depósito economizando seus primeiros dólares para investir a milionária secreta e a sócia majoritária de uma próspera empresa de tecnologia, cada fase me ensinou lições valiosas. A lição mais importante não foi sobre dinheiro ou estratégia de negócios, mas sobre autoestima. Durante anos, permiti que as percepções dos outros definissem minha identidade externa, enquanto construía silenciosamente minha própria realidade. O emprego no depósito que minha família dispensou me proporcionou não apenas estabilidade financeira, mas também insights sobre as operações da cadeia de suprimentos que influenciaram minhas decisões de investimento. A persistência silenciosa que eles confundiram com falta de ambição me permitiu transformar pequenos sucessos em riqueza significativa. 2 semanas após o jantar em família, tomei uma decisão que vinha considerando há meses. Apresentei meu pedido de demissão à empresa de depósito, expressando gratidão pelos 14 anos de trabalho que moldaram meu desenvolvimento profissional. Minha equipe organizou uma festa de despedida que me tocou profundamente. Esses colegas, que desconheciam minha riqueza ou minha participação na Nexus, compartilharam histórias sobre como minha liderança impactou suas carreiras e vidas. Sua genuína gratidão confirmou que o sucesso não é medido apenas por métricas financeiras, mas pelos relacionamentos que construímos e pela influência positiva que exercemos sobre os outros. Não anunciei imediatamente minha próxima mudança profissional. Em vez disso, reservei um tempo para refletir sobre o que realmente importava para mim agora que não precisava mais manter a fachada que tanto definiu minha vida adulta. Por fim, criei uma pequena empresa de investimentos focada em apoiar mulheres empreendedoras no setor de tecnologia. O primeiro grande investimento da empresa foi para uma promissora empresa de software de logística fundada por um ex-supervisor de armazém que eu havia orientado anos antes. Daniel e eu gradualmente desenvolvemos um novo tipo de relacionamento. Não o vínculo fraternal próximo que poderíamos ter tido em outras circunstâncias, mas uma parceria profissional respeitosa, complementada por interações familiares cada vez mais confortáveis. Ele permaneceu como CMO da Nexus. Seus talentos naturais de marketing floresceram dentro do ambiente estruturado que Michael e eu criamos. O choque inicial dos meus pais ao descobrirem minha situação financeira acabou dando lugar a uma dinâmica familiar mais equilibrada. O pedestal em que haviam colocado Daniel por tantos anos rebaixou-se a um patamar mais realista, enquanto a apreciação deles pelas minhas capacidades aumentava. As reuniões familiares tornaram-se mais justas, com interesse e atenção mais bem distribuídos.
Quanto a Jason, ele finalmente tentou se reconciliar quando percebeu que ter um relacionamento ruim com o membro mais bem-sucedido financeiramente da família não era do seu interesse. Mantive relações educadas, porém distantes, com ele, sem buscar vingança nem oferecer o perdão fácil que ele claramente esperava que restaurasse seu contrato de consultoria. Um ano após a aquisição, a Nexus Technologies recebeu uma oferta de aquisição de uma grande empresa de software empresarial. O conselho, incluindo Daniel, votou unanimemente pela recusa, confiante em nossa capacidade de gerar maior valor como uma entidade independente. A oferta avaliou a empresa em 120 milhões de dólares, 4 vezes o que eu havia pago pelo meu controle acionário. A participação de 5% dos meus pais, que antes parecia um investimento tolo que poderia ser totalmente perdido, agora valia 6 milhões de dólares no papel. Eu os incentivei a diversificar, vendendo parte de suas ações para o plano de participação acionária dos funcionários da empresa. Conselho que eles realmente acataram, garantindo uma aposentadoria além do que imaginavam ser possível. O maior crescimento pessoal não veio do sucesso financeiro ou da vitória nos negócios, mas da liberdade de finalmente ser eu mesma depois de anos escondendo minhas conquistas e minimizando minhas capacidades. Agora eu podia falar com autoridade em discussões familiares, oferecer conselhos financeiros genuínos quando solicitada e, o mais importante, servir de exemplo para mulheres mais jovens em minha família extensa que, de outra forma, poderiam limitar suas ambições com base nas expectativas dos outros. No jantar de ação de graças mais recente, exatamente um ano após a refeição fatídica que desencadeou a aquisição, encontrei-me sentado à mesa de jantar, observando a dinâmica familiar alterada com silenciosa satisfação. Daniel descrevia o lançamento mais recente do produto da Nexus, mas sem as afirmações exageradas do passado. Meus pais estavam engajados, mas não extasiados, fazendo perguntas ponderadas em vez de demonstrar admiração cega. Quando a conversa se voltou para mim, compartilhei detalhes sobre a mais nova empresa do portfólio da minha empresa de investimentos. Minha família ouviu com genuíno interesse, fazendo perguntas sobre a tecnologia e a estratégia de mercado. A mudança foi sutil, mas profunda, de ser bem-humorada para ser ouvida. Depois do jantar, as palavras da minha avó voltaram à minha mente. A verdadeira riqueza se constrói silenciosamente. Aqueles que falam sobre dinheiro raramente têm tanto quanto dizem. Ela estava certa, é claro, mas eu havia aprendido uma verdade adicional. Seu valor não é determinado pela avaliação que os outros fazem do seu valor, mas pelo seu próprio conhecimento do que você pode alcançar. Ao olhar para o futuro, sou guiada por essa compreensão. O sucesso financeiro me proporcionou a alavanca para mudar a forma como os outros me percebiam. Mas a verdadeira transformação foi interna, a confiança para explorar plenamente minhas capacidades sem desculpas ou explicações. Se você está assistindo a isso e se sentindo subestimado ou esquecido, lembre-se de que, às vezes, a jornada mais silenciosa leva ao destino mais poderoso. Seu valor não é diminuído pela incapacidade dos outros de reconhecê-lo. Construa a excelência silenciosamente, se necessário, mas nunca duvide do seu próprio valor. Qual situação da sua vida lhe ensinou sobre o seu verdadeiro valor? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, curta e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre encontrar força em lugares inesperados. Obrigada por ouvir minha jornada do depósito à sala de reuniões. Que seu próprio caminho seja guiado pela autoconfiança e não pelas expectativas dos outros.